Irmãos, graça e paz, uma boa noite para vocês. Eu fui designado nessa noite para trazer a mensagem do Evangelho para nós, essa missão que é tão importante, que é uma grande responsabilidade para todos aqueles que pregam a palavra do Senhor. Mas eu espero que o Espírito Santo fale comigo e com você nessa noite, amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. E a gente vai ler do verso 1 até o verso 5, que diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, que o Teu Espírito fale conosco nessa noite, que Ele me capacite aqui a ser um escravo da Tua vontade, Senhor. Eu declaro aqui, Deus, o quanto sou pequeno diante do Senhor, Deus, e o quanto o Senhor é grande na ação que o Senhor faz através de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo me use na maneira como vou falar, no que eu vou falar e como essa mensagem vai chegar ao coração e à mente de cada um que ouvirá essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. A gente vai fazer uma exposição desse texto de Marcos aqui, e a gente vai destrinchando, versículo a versículo o que ele traz para nós. No versículo 1 diz o seguinte: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A primeira palavra, princípio. Primeiro que ela já faz uma referência grande aqui, né? Marcos, como foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele faz uma referência grande a Gênesis 1, onde não havia nada e Deus cria tudo a partir do nada. Da mesma forma, a mensagem do Evangelho, ela traz uma nova criação a nós. Nós temos um coração vazio, trevoroso, onde Deus diz haja luz e passa a habitar a luz do Espírito Santo na nossa vida no momento da conversão. Princípio aqui não tem sentido da primeira coisa numa ordem de fatores, mas tem a ver com origem, com uma inauguração, algo que está sendo inaugurado a partir daquele momento. E o que Marcos quer relatar aqui? A inauguração do reino de Deus, a inauguração do ministério presente e terreno de Jesus Cristo, que se consuma na sua volta futura. Amém, meus irmãos? Esse é o princípio que Marcos utiliza aqui. Evangelho. O que significa a palavra que mais sai da boca do cristão, ou que deveria sair da nossa boca? Evangelho. Evangelho a gente sabe que significa boas novas, boas notícias. Isso a gente sempre ouve. Mas que boas notícias são essas? É necessário a gente entender isso. Era um uso muito comum, por exemplo, você utilizar a expressão boas novas para uma proclamação de uma vitória numa batalha, por exemplo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 31, verso 9, você tem a seguinte expressão, onde diz que os filisteus enviaram mensageiros pelos povos filisteus para que fosse proclamada aquele anúncio, para que fosse proclamada aquela notícia. E que notícia era essa? De que os filisteus haviam derrotado as tropas do rei Saul. Então, era uma proclamação dessa boa notícia para os filisteus, de que eles haviam vencido aquela batalha. Você tem a utilização de boas novas lá em Isaías 52, lá em Isaías 61 também. Você tem, por exemplo, um relato que aconteceu 9 anos antes de Cristo, onde quem imperava no Império Romano era o imperador César Augusto. César Augusto ele era idolatrado como um verdadeiro ser divino. Os romanos acreditavam que César Augusto havia sido concebido por uma serpente. E na cabeça deles, essa serpente representava um espírito divino. Então César Augusto seria um filho de uma divindade. Por isso eles idolatravam o imperador César Augusto.
E a cada aniversário de César Augusto era proclamada o quê? As boas novas, o evangelho. E que evangelho era esse? De que aquele ser divino que lideraria o povo de Roma, que traria vitória para os romanos, traria paz, era o aniversário dele que estava sendo comemorado, o aniversário de César Augusto. E aí a gente chega aqui e fala, Evangelho de Jesus Cristo, o que isso significa? É simplesmente a boa nova de que Deus encarnou, viveu entre nós, passou por todo tipo de tentação e sofrimento, foi traído, preso, crucificado, morto e ressuscitou. Então o que está sendo anunciado? Está sendo anunciado a vitória de Cristo Jesus sobre a morte e sobre o pecado. É nesse evangelho que nós cremos, no Jesus Cristo que morreu por mim e por você, porque nós jamais seríamos capazes de cumprir o que Jesus cumpriu. Era necessário que um homem divino viesse e, assim como nós, sofresse tudo que nós sofremos e morresse em nosso lugar como sacrifício perfeito. É essa boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. E ele segue chamando Jesus Cristo de Filho de Deus. Jesus Cristo, a gente sabe que significa Jesus, Senhor que salva, e Cristo é a mesma palavra para Messias no Antigo Testamento, o ungido do Senhor. Mas a gente pode afirmar com toda certeza que talvez a mais importante designação, a mais importante expressão que designa Jesus Cristo é Filho de Deus. Porque até então, meus irmãos, na cabeça dos judeus, o Messias seria um ser humano, que lideraria o seu povo e traria libertação. E de fato, Jesus Cristo ele foi totalmente homem. Mas quando ele é chamado de Filho de Deus, você tem aqui a designação de que Jesus era da mesma substância do Deus Pai. Jesus era da mesma essência do Deus Pai, gerado eternamente. É o lado divino de Jesus, é a natureza divina de Jesus sendo exaltada aqui pelo discípulo de Jesus chamado Marcos, João Marcos no caso, né? E aí ele segue no texto, versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías. Aqui é interessante a gente notar a preocupação de Marcos em informar para o público para o qual ele estava escrevendo, que no caso eram os romanos gentios, de que Jesus era o cumprimento do Antigo Testamento. O plano de Cristo não é um plano B. Não é que o Antigo Testamento, a antiga aliança, deu errado e Jesus Cristo foi um plano B, ali colocado para que trouxesse salvação para nós. Mas simplesmente que Jesus Cristo era o cumprimento do plano anunciado no Antigo Testamento. Ele era a revelação, ele é a expressão exata da glória do Pai. Jesus Cristo cumpre aquilo que todo o Antigo Testamento já anunciava, desde o Pentateuco até Malaquias. Então você tem aqui a preocupação de Marcos em conectar o ministério de Jesus Cristo com aquilo que já havia sido anunciado no Antigo Testamento. E ele segue: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. O interessante aqui é que a palavra caminho, ela aparece 3 vezes, né? Uma vez no versículo 2, outra vez no versículo 3 e de novo no final do versículo 3, só que com outra expressão, vereda. Mas que caminho é esse que João Batista havia de endireitar? João Batista veio para preparar o caminho da cruz. O caminho que João Batista veio preparar é o caminho da cruz, da remissão de pecados, do ministério de Jesus Cristo. E como ele fez isso é que vai ser o centro da nossa mensagem aqui. E aí, meus irmãos, é necessário que a gente entenda que, para que a gente reconheça as boas notícias, as boas novas, o Evangelho, a gente precisa entender que antes disso existem as más notícias. A má notícia de que
o pecado entrou no mundo, como é relatado em Gênesis 3. E desde então tem trazido desordem, tem trazido transgressão, tem trazido rebelião contra Deus. E isso atingiu todos os homens. Como a própria palavra no Novo Testamento vai dizer, Paulo dizendo, né, que por meio do pecado de um homem, pela transgressão de um homem, trouxe condenação a todo mundo. Mas pela santidade de um homem, pela justiça de um homem, essa justiça foi imputada a todos aqueles que creem. A salvação foi disponível a todos os homens. Amém, meus irmãos? Olha o que ele diz no versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E é esse aqui o centro da nossa mensagem nessa noite. O que significa arrependimento? Arrependimento vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Isso significa arrependimento. Mas a gente só entende o sentido do arrependimento pregado por João Batista aqui à luz do Antigo Testamento. Do que isso significava no Antigo Testamento. E interessante ele trazer a informação de que João Batista estava no deserto, ele pregava no deserto. E o deserto, na própria cultura judaica, já representava isso aqui. Lamentação, representava arrependimento, representava graça divina, representava provisão divina. O deserto na cultura judaica representa isso. E ele vem com a sua mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, como é dito tanto em Lucas e em Mateus também. O que é arrependimento? No Antigo Testamento, arrependimento vem da palavra shub, no hebraico, que significa voltar-se. Ou seja, uma mudança de direção. Você estava indo nesse caminho e você faz uma volta, 180 graus completos em direção a Deus. E que volta é essa? Significa que você estava em direção a uma rebelião contra Deus. Você estava em rebeldia contra Deus. Mas a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você muda a sua direção e passa a caminhar junto com Deus e servir aos propósitos de Deus. O pecado, ele não só borrou a imagem de Cristo em nós, a imagem e semelhança de Deus que habitava em nós, como ele também trouxe desordem. O ser humano, ele servia aos propósitos do Senhor, mas quando o pecado entra no mundo, ele passa a lutar contra o Senhor. E quando a gente se converte, quando a gente se arrepende, essa imagem e semelhança de Deus, ela é restabelecida em nós, de forma que, ainda que de maneira imperfeita, porque só será perfeito na volta de Cristo Jesus, a gente serve aos propósitos de Cristo Jesus. Há uma mudança de disposição no nosso coração. O nosso coração, a nossa vida, era voltada completamente para os nossos desejos egoístas, e a partir do momento que a gente se arrepende e se converte, a gente passa a ter prazer na lei do Senhor e a servir aos seus propósitos. Esse é o arrependimento que João Batista veio trazer aqui. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo. Tem tudo a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho, ele só é eficaz na vida de um coração arrependido. Somente um coração arrependido, que reconhece a sua miséria, que reconhece a sua natureza transgressora, a sua natureza rebelde. Somente alguém assim pode reconhecer que precisa de um Salvador. Somente alguém assim entende a necessidade do sacrifício na cruz do Calvário e o porquê que foi necessário que um homem viesse como a encarnação de Deus na terra para morrer em nosso lugar. Entenda a sua miséria, reconheça o quanto você é transgressor. Não ache que Deus um dia te salvou porque você é bom, mas Jesus Cristo veio justamente para os doentes, porque havia uma doença chamada pecado, que consumia a gente de dentro para fora, que fazia com que todos os nossos atos, até os nossos atos bons, como diz lá em Isaías, capítulo 53, até os nossos atos de justiça são como trapos imundos.
Romanos capítulo 3 vai dizer que não há um justo, não há nenhum sequer. Não há um que faça o bem, não há nenhum sequer. É necessário arrependimento porque não há nenhum justo. E é esse arrependimento que João Batista veio anunciar. Por que isso significa a preparação do caminho? Porque é somente com pessoas reconhecendo essa miséria da nossa natureza, essa necessidade, o quanto somos mendigos implorando pela graça de Deus. Somente nessa situação, nesse reconhecimento é que nós aceitamos a mensagem do Evangelho e a graça, o favor imerecido de Deus que nos salva do lamaçal do pecado e da condenação eterna. E aí João Batista segue aqui no versículo 5 dizendo: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, após dizer que João Batista é o cumprimento, lá nos versos 2 e 3, que já havia sido anunciado, interessante que os versos 2 e 3 é a combinação de 3 versículos do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 23, verso 20, Malaquias capítulo 3, verso 1 e Isaías capítulo 40, verso 3. E todos eles anunciam a vinda de um mensageiro designado por Deus. E Êxodo capítulo 23, verso 3, fala ali de um mensageiro enviado por Deus para anunciar a libertação daquele povo. E num contexto de deserto, como é o contexto de Êxodo, a gente entende a referência que existe ali entre a libertação dos israelitas, do povo hebreu, do Egito, para a terra prometida, e essa libertação da nossa natureza pecaminosa em caminho da salvação eterna por meio de Cristo Jesus. E agora ele vai dizer que, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Meus irmãos, o batismo representa uma nova natureza. É uma confissão pública de fé. É uma confissão pública onde você anuncia para todo mundo e diante de toda a igreja que a sua antiga natureza está morta e que a nova natureza em Cristo Jesus está te regenerando. Você está nascendo de novo. Isso é uma confissão pública. Mas isso só pode vir seguindo de arrependimento e confissão dos seus pecados. Esse é o ministério de João Batista e essa é a mensagem que eu queria trazer nessa noite. Confesse os seus pecados. Não esconda os seus pecados como se Deus não fosse onisciente, como se Deus não soubesse tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você desejou fazer. O nosso Deus é grande, Ele é onisciente. Não adianta esconder o pecado dele. Arrependa-se, mude de direção, confesse a Jesus Cristo os seus pecados, confesse as suas transgressões, reconheça diante de Deus a sua miséria. Não olhe para o teu irmão e se sinta superior, mas olhe para Cristo, que é infinitamente superior a nós, e se sinta inferior. Reconheça o quanto você necessita da obra já realizada na cruz do Calvário. Deus, ele não pediu que a gente fizesse nada para que a gente fosse salvo. Ele só pediu que a gente cresce no Evangelho de Jesus Cristo. E somente crê no Evangelho de Jesus Cristo aqueles que reconhecem a necessidade disso. Por isso a minha mensagem para você nessa noite, eu creio que o Espírito Santo tem isso para nós essa noite. Aquele pecado que você, irmão em Cristo, reconhece que ainda não consegue se arrepender, faça uma oração sincera para Deus. Fala para Ele que você não consegue se arrepender e se arrependa. Coloca diante dele a necessidade que você tem de abandonar essa transgressão, de ter um coração onde não mais anda em rebeldia contra Deus, mas que reconhece a salvação em Cristo Jesus. E você que não aceitou o Evangelho de Cristo Jesus, você que ainda não experimentou esse novo nascimento, reconheça os seus pecados. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Você precisa se arrepender para que Cristo faça a boa obra dele em sua vida.
se arrependa dos seus pecados em nome do Senhor Jesus. Essa é minha oração para você nessa noite e essa é minha palavra para você. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe.